8 meses que a gente estava morando nessa casa, meus pais foram visitar um tio que estava doente. Quando a gente voltou, não tinha casa mais. No final daria quantos quilos de nitrogênio? Durante o ano todo, né, a gente está trabalhando aí em torno de 3 a 4 quilos por saca nessa lavoura, né, que nós vamos fechar, né. Eu tive acréscimo de pico de produção de lavoura até de 30%. Olá, meus amigos cafeicultores! Hoje eu estou no município de Boa Esperança, no norte do Espírito Santo. Aqui eu vim conhecer uma história sensacional de foco, persistência e resiliência, que trouxe grandes resultados em alta produtividade. Vem com a gente que esse é o Especialistas em Produtividades aqui no Gustavo Renó Café. Ô Bruno, obrigado por receber a gente aqui, né? E conta um pouco, aonde nós estamos, né? E o que você trabalha aqui? Bom, Gustavo, é muito bom receber todos vocês aqui na nossa propriedade. Nós estamos em Boa Esperança, no interior do estado do Espírito Santo, aqui mais na região noroeste. Nossa propriedade é uma propriedade familiar. Hoje na propriedade a gente trabalha com 4 segmentos. O carro-chefe nosso é o café conilon. Hoje a nossa área de café conilon fechada está em torno de 132 hectares. Por volta de 1984, em 1984, meus pais se casaram. Era de praxe, quando um filho casava, ele doar 15 hectares para o filho. E meus pais casaram em 84, sem recurso inclusive, e eles receberam essa doação. Alguns anos depois que eles conseguiram entrar para trabalhar nessa área. Aí desses 15 hectares eles entraram. Eu até brinco que eu falo que foi uma jogada muito sábia dos meus pais, porque meu pai vinha de uma família de pecuária, não conhecia agricultura. Só que ele adquiriu uma área muito pequena para trabalhar os com 15 hectares. Os 15 hectares para trabalhar com pecuária. Não tem jeito, né? Aí eu acho que ele pensou assim, cara, se eu for trabalhar com pecuária nesses 15 hectares, eu não vou romper, eu tenho que fazer outra coisa. Na época, acho que estava no auge, ele inseriu uma roça de mandioca, a empim que a gente fala aqui. Uma área pequena, próximo desses 15 hectares. A primeira rocinha de aipim dele foi um sucesso. Ganhou dinheiro, tal, aí, opa, vou plantar uma roça maior. Aí plantou uma roça maior de aipim, infelizmente não conseguiu colher, não conseguiu vender, teve prejuízo. Como tudo na agricultura, Como tudo na agricultura. E, inclusive, eram os mesmos problemas de hoje. Clima, mão de obra, comprador, etc. Depois dessa frustração que ele teve, ele se iniciou no café, no conilon. Primeira área que ele plantou, ele fez as mudas, ele fez as covas, ele e minha mãe, né? Os dois sempre muito trabalhadores. E aí deram início à agricultura, por volta aí de 1988, por aí. Aí deva ter já uns 10 anos que a gente iniciou o processo de sucessão aqui na propriedade, eu e meu irmão, né? São 2 filhos que meus pais têm. As esposas vieram, os netos vieram, está todo mundo hoje. Então hoje aqui tem 3 gerações. 3 gerações. Trabalhando com café aqui. Com café aqui. E aí como é que foi o caminhar nesses 40 anos? O que foi de sucesso e o que foi? Não foi fácil, Gustavo, não foi fácil. Em 2007, a gente teve um evento que eu falo que foi o divisor de águas para a gente. A gente teve um prejuízo, não de lavoura. Meus pais moravam numa casa bem simples. A gente morou nessa casa por volta de 17 anos. Por que eles ficaram muitos anos nessa casa? Eles tinham um objetivo. Eles queriam aumentar esses 15 hectares, queriam aumentar a produtividade de café e queriam retornar para a pecuária no futuro. Chegou num ponto que eles olharam assim, eu acho que dá agora para a gente relaxar um pouco e construir uma casinha para a gente. E fizeram uma casa. 8 meses que a gente estava morando nessa casa, meus pais foram visitar um tio que estava doente, até com câncer, ele chegou até a falecer uns 2 anos atrás. Quando a gente voltou, não tinha casa mais. Veio 3 pessoas de má índole, né? Botaram fogo na casa, sem motivo aparente nenhum. A casa que vocês construíram? Construíram, a casa nova, com 8 meses de construída. Que isso, Bruno?
a gente não ficou sem teto porque tinha a casa do lado que a gente vivia. Aí a gente retornou, voltou para a casinha. Então precisou passar por um momento desse, ou foi um momento desse trágico que aconteceu, para vocês enxergarem um mundo diferente, ou uma coisa que foi prosperando, ou Deus deu merecimento para vocês em contrapartida? Eu disse que para a gente foi um divisor de águas, pensando nisso. Parece que Deus, uma intervenção divina, viu aquilo e mudou o rumo da gente, porque se você pegar um exemplo, 10 anos antes desse fato e 10 anos depois, a prosperidade em todos os profissionais, financeira, da família, foi muito melhor, foi um boom muito rápido. Teve uma pessoa que falou assim pra gente: tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Que aí foi uma frase, uma palavra que acalmou o coração de todo mundo. Porque vocês não sabem quem fez isso. Não sabe, até hoje. E dessa tragédia vocês souberam aproveitar disso para fazer uma alavanca para o sucesso. Em 2007 a gente tinha em torno de 150 hectares. De lavoura devia ter 50, 60 hectares. 10 anos depois, a propriedade passa dos 700. A área de café já tem implantada 132 e estamos em expansão. A área de pecuária também está em expansão. Por isso que eu falo que depois desse fato, a prosperidade veio. E a gente acredita na intervenção divina, porque a gente nunca quis mal para ninguém. Fizeram com a gente, mas graças a Deus não perdemos o foco. Não perdemos o foco. Continuamos a família unida, trabalhando e seguindo. E tua mãe, como é que ela foi nesse processo? Rapaz, a minha mãe, os primeiros 60 dias, eu costumo dizer que minha mãe envelheceu 20 anos. Porque a gente voltou para a casinha que a gente morava, que era do lado, 20, 30 metros de distância. A minha mãe abria todo dia a janela e olhava e via uma fumacinha subindo do sonho dela lá. Aí foi recuperando, começamos a construir uma outra casa, até melhor do que a que a gente morava. Aí depois que ela viu a casa pronta, que ela viu assim, aquilo lá não me atingiu. Aí, graças a Deus, rejuvenesceu os 20 anos de novo e hoje está todo mundo muito bem, graças a Deus. Tiago, a gente está vendo aqui, a lavoura está bem saudável. Você como consultor daqui, né? Conta pra gente os segredos aqui, quantas foliares vocês fazem, a parte nutricional, como é que vocês trabalham aqui? Então, Gustavo, essa questão nutricional é toda baseada pela análise de solo e análise de folha, entendeu? Aí, de acordo com a necessidade do solo e da planta, a gente faz essas entradas aí de pulverização. Esses controles de micro, a gente faz por cima, pulverizado, né? E também via solo. Tá, no solo, todos os micros ou não? Depende de como que vai estar a planta, as folhas, né? E análise de solo. Aí dependendo, aí vai mais um boro, um zinco, um ferro, a gente vai sempre ajustando de acordo com o que vai estar precisando, né? E praticamente toda entrada que nós fazemos aqui de controle de pragas e doenças, né? Nós já aproveitamos e já colocamos também já alguns foliares para a questão nutricional, essas coisas, né? Quantas foliares no ano vocês fazem, mais ou menos? Geralmente em torno de 4, 5, né? É interessante lembrar que o desafio aqui, por ser solos mais arenosos, né? Você tem uma certa dificuldade de complementação desses nutrientes, por isso que é tão importante complementar principalmente o micronutriente via solo, é isso? Sim, para esses nossos solos aqui que são textura média, às vezes mais arenosos, nós devemos fazer mais parcelas de adubações, entendeu? Do que ficar colocando tudo assim de uma vez, por causa até mesmo daquela lixiviação, né, que a gente tem. E como é que é a distribuição, né, desses micronutrientes via fertirrigação? Então, vai depender da época, né? Então, quando você pega mais uma época próximo da colheita ali já é uma, e mais agora, sentido de pós-colheita florada já é outra. Então, geralmente a gente entra aí no ano umas 25 vezes, ou até 30, entendeu? As produtividades elas são muito altas, né? Quando vocês planejam, né, faz o plano de adubação, quanto de nitrogênio, né, que vocês destinam para essas lavouras de produtividade mais alta? Para essas lavouras de alta produtividade, com um nível de tecnológico assim mais alto, né? Porque não é só você ver uma lavoura assim grande que vai produzir muito, né? Que você talvez esteja ali pensando que vai consumir mais nitrogênio, né? Quando você tem uma tecnologia que você que você trabalha a tensiometria e extrator de solução,
esse número de 5 já cai para 2,5, 3 por saca, quilos de N por saca, entendeu? Então aqui nós começamos a trabalhar já bem abaixo, né? Assim, porque era realmente o que a planta precisava, entendeu? Nós não estávamos assim colocando muito acima. Então é muito bem localizado e muito distribuído exatamente no momento que ela precisa. Exatamente. No final daria quantos quilos de nitrogênio? Então, durante o ano todo, né, a gente está trabalhando aí em torno de 3 a 4 quilos por saca nessa lavoura, né, que nós vamos fechar, né? E o segredo seria essa distribuição na fértil. Exatamente. E ver também lá nos condutivímetros, tensiômetros, entendeu? Tudo isso aí ajuda para que você tenha um uso melhor da água no solo, lixiviando menos e logo colocando menos adubo. Adubação toda fertirrigada ou faz adubação via solo mesmo? Então, o planejamento nosso da fazenda, né? Aqui geralmente é fertirrigação nesse período mais seco, entendeu? E lá no período mais chuvoso, nós entramos com outro adubo lá de cobertura, entendeu? Para ajudar a suprir o que vem do solo também, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer as adubações no período chuvoso, entendeu? Se for só via fértil, né? Então, vamos supor, você pega 20, 30 dias aí chovendo, como é que você aduba? Certo? Entendi. Então aí, nesses períodos, nós programamos uma adubação manual, mecanizada, por cima. Ô Bruno, e essa lavoura aqui, né? Tô vendo aqui, é uma lavoura chama muita atenção. Conta um pouco dela pra gente aqui. Bom, Gustavo, toda lavoura que a gente vai implantar, a gente pensa em todos os detalhes. Desde preparo de solo, escolha de clones, arranjo de plantio. E essa não foi diferente. Foi programado juntamente com o nosso consultor. Essa área que a gente está hoje, de 1 ano e 7 meses, é uma área de 20 hectares, com 4 clones aqui do estado e 4 clones de Rondônia, os robustas. 4 clones, então tem 8 clones. Tem 8 clones nessa Entendi. área. 4 precoces e 4 médio precoces. O arranjo foi feito da seguinte forma aqui. Os 4 primeiros clones são os precoces e os próximos 4 da segunda remessa são os médios precoces. Isso foi feito pensando na colheita ou na mecanizada ou na semi-mecanizada. Já pensando em mecanização de lavoura. De lavoura. Tá. Dentro desse arranjo de 4 precoces e 4 médio precoces, uma das preocupações também é a estrutura da planta, o porte da planta, pequeno, médio e grande, para não ficar 2 clones do mesmo porte juntos, um ao lado do outro. Antes de definir os clones, a gente define o espaçamento, porque desse espaçamento, que é o passaporte inicial para estar definindo os clones. Tem clones que dependem de um espaçamento mais largo, tem clones que pode ser um pouco mais adensado. Essa área aqui a gente trabalhou 3,20 de beco com 70 entre plantas, trabalhando com 2 hastes. Entendi. Quando a gente fala de clone, o pessoal do Arábica que assiste a gente, eles às vezes não têm essa noção de como é que é. Então o clone é como se fosse uma variedade de café, né? Isso. Diferente. E cada linha é uma variedade ou você faz em blocos? Isso mesmo que você falou. Cada clone a gente planta 2 linhas. Então tá de 2 em 2. 2 em 2. Aí como são 8 clones, 16, aí depois volta De novo, assim até no final. Aqui na região a gente tem um problema muito grande com uma doença que ainda não tem controle, só paliativos, que é a fusariose, um chama de murcha de fusário, alguns chamam de cancro. No meu ver, você tem uma quantidade maior de clone na área. Essa área de 8, cada clone corresponde mais ou menos a 12,5% de plantas da área, do total. Se a fusariose entrar nessa área em um clone suscetível, eu vou estar comprometendo apenas 12,5% da minha área. Chega a matar a planta, não? Chega a matar, ela mata a planta. Então aí você não perde a lavoura inteira. A lavoura inteira. Se eu plantar uma área, por exemplo, com 3 clones, questão de cruzamento, polinização, 3 talvez vai funcionar. Só que se entrar a fusariose num clone suscetível, eu vou estar comprometendo 33% da minha área, 1/3. Então, vou ficar com uma área com 1/3 a menos de plantas. E a produtividade da fazenda nesses últimos anos, ou nos últimos 2 anos, né? Como é que está a média dela, né? Porque o programa nosso é especialista em produtividade. Então, você é uma referência em produtividade. Então, fala pra gente os números, né? E como você
chega nesse sucesso? A média da nossa propriedade gira em torno, média total, de 80 a 100 sacas por hectare, média da área toda. Esse ano a expectativa era chegar até 110, só que os problemas climáticos, infelizmente, a gente não alcançou. Por que dessas médias? A gente tem áreas de 110, 120, 130 até 140, mas tem as áreas de 50, 60, 70. Ah, essas áreas estão em baixa produtividade? A gente olha o estágio que a planta está. Essa lavoura é o primeiro ano da renovação. Não tem milagre, não tem segredo. Esse primeiro ano do broto, ele não vai dar 12, 15 litros, ele vai dar 8, 7. Então essa lavoura produziu 8 litros, 7, deu, sei lá, 60 sacas por hectare, dependendo do rendimento. Tá ótimo para aquele estágio. É igual esse ano de quebra de produção. Como aqui na propriedade a gente considera quebra? É levando esses fatores. Eu tenho essa lavoura renovada para esse ano de 2024. Eu esperava 8 litros. Ela deu 7? Beleza. Ela deu 9? Beleza. Ah, ela deu 4 litros? Ah, então eu tive um problema. A gente nunca espera desses 8, ela vai dar 12, ela só deu 8, ela quebrou. Não. Entendi. A gente trabalha com o estágio fenológico que a planta está. Para a gente saber. Até para a gente saber se o trato que a gente está fazendo está de acordo. A gente tem anotações dos históricos das lavouras. Essa lavoura está no primeiro ano. Ela produzia 6 litros. Eu dei um reajuste no trato e ela pulou para 8. Show. Uhum. Ah, eu reajustei o trato dos 6, ela voltou para 4. Tem alguma coisa errada, vamos avaliar para ver o que é. É interessante como você tem uma produtividade muito alta, alguma variaçãozinha de manejo que você faz, a coisa aparece, né? Parece. Então, fala pra gente alguma técnica, alguma coisa que vocês acham interessante, né? Que foi também importante para poder reagir a produtividades. Nós trabalhamos aqui na propriedade tentando sempre estar à frente do problema que vai aparecer, ou da necessidade. A florada é agora julho e agosto. Vamos trabalhar antes. Ah, depois da florada aparece a largata. Vamos trabalhar antes, para não ter surpresa. Apareceu a largata, eu vou entrar. Já era. Já era. Ah, deu a florada, eu vou lá comprar o produto para fazer. Perdeu. A gente sempre trabalha um passo à frente das necessidades que o café pede. Sempre preventivo. Preventivo. Aí, costumo falar que a cereja do bolo, a gente faz as adubações, a maioria, 90% são via fertirrigação, sempre bem controlado com condutivímetro, tempo de avanço, manômetro, tudo bem ajustadinho. A nossa linha de adubação não é uma linha premium, não é linha especial, a gente usa o convencional, só que na hora certa, dose certa, em cima das análises de solo e folha, tudo bem recomendado e bem aplicado. A cereja do bolo é os complementos que a gente faz via foliar. A gente usa uma linha foliar, já deve ter de 3 para 4 anos, que mudou. Mudou visualmente, até brincando com o consultor dessa empresa. Eu cheguei um dia e falei, rapaz, eu estou achando diferente essa estrutura dessas plantas. Primeiro eu via nossas plantas crescendo só para cima, só apical. Agora eu estou vendo elas crescer do jeito que cresce para cima, cresce lateral e cresce para baixo. O consultor virou para mim, mas você percebeu isso mesmo? Eu falei, não, percebi, eu vi diferença. Eu percebi essa diferença com o trator passando dentro da lavoura. Antes eu passava com o trator até 2 anos sem pegar ramas do café. Hoje, com 1 ano e pouco, o trator já entra pegando nas ramas. Aí ele falou, isso é o estimulante que faz. Eu tive acréscimo de pico de produção de lavoura até de 30%. E já eram produções boas. Depois da utilização dessa nutrição, foliar, a produção até em 30% ela aumentou. Ô Bruno, e daqui para frente, né? Tô vendo você muito jovem ainda, sim, né? Qual que é a visão de futuro daqui para frente? Bom, nós como família aqui, nós éramos em 4, né? Meus pais e meu irmão e eu, 4 pessoas. Hoje nós já somos em 11. As esposas, os filhos. E o futuro é o quê? A gente quer cada vez unir mais a família, trazer os filhos para cá, ficar as gerações aqui e crescer como família, profissional, como agricultor. Bacana, que Deus ilumine vocês nessa jornada aí. Amém. Que não tenha muitas tempestividades aí, que só tenha progresso daqui para frente. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço você por estar
cedido o seu tempo e trazer e compartilhar toda essa experiência conosco. Hoje nós aprendemos o tanto que é importante manter o foco, não perder a fé e continuarmos mesmo que as adversidades atrapalham a gente. Nesse caminho, os resultados sempre vão ser superiores ao que a gente espera. Muito obrigado você que nos acompanhou, obrigado a Stoller que está promovendo essa websérie e até o próximo Especialistas em Produtividades aqui no Gustavo Ranó Café.